Olá, bem-vindo ao Prime Station. Se você for novo por aqui e não é inscrito ainda, clica no botão de se inscrever e deixa o like. Agora sem delongas, vamos ao vídeo. Hoje, vou mostrar um filme de terror de fantasia americano de 2016 chamado A Maldição da Bela Adormecida, 2016. Quando nosso filme começa, um homem chamado Tom está andando descalço por um vasto terreno baldio. O sol brilha forte no alto. Ele chega a uma cama de dossel, cercada por santuários antigos. Uma linda garota deita na cama enquanto o homem se aproxima. Ele se inclina para beijá-la, mas de repente é dominado pela dor de algum tipo de ataque psíquico. Ele começa a ter visões antes de acordar de seu pesadelo. Na parede de seu quarto, há dezenas de pinturas da garota. Seu alarme dispara, mas ele tenta voltar a dormir. Mais tarde naquele dia, Tom está pintando outro quadro. Seu amigo, Nathan, chega e o convida para uma festa, mas ele não quer ir. Tom vai a um terapeuta e diz a ela que tem paralisia do sono sempre que tem um sonho. Ele havia lido que durante a Idade das Trevas, a paralisia era tomada como um demônio sentado em seu peito. Ela diz a ele que ele precisa começar a interagir mais com as pessoas, então o sonho desaparecerá. Não é isso que ele quer ouvir. Enquanto pinta, ele ouve um barulho. De repente, ele recebe um telefonema de um advogado que lhe diz que herdou uma propriedade de seu tio Clive, que morreu recentemente. Tom nem sabe quem é, mas quando vê uma foto, reconhece a propriedade de seu sonho. O corpo de Clive foi encontrado no rio do lado de fora da casa. De volta à casa, ele examina os documentos e encontra uma carta de seu tio. Diz-lhe que sua avó garantiu que eles nunca se encontrassem. Ele continua explicando que os homens de sua família carregam uma maldição. Tom sai do apartamento e vai para a propriedade conhecida como Kaiser Gardens. A carta diz a ele que sua linhagem lhe permitirá acesso a todas as partes da propriedade, mas ele nunca deve entrar nas salas escondidas abaixo do porão. Eles são selados por uma razão. Ele chega a casa e tem que invadir. Enquanto explora, descobre muitos símbolos antigos por toda a parte. Uma figura pode ser vista seguindo-o ao redor. Ele desce as escadas e descobre um vazamento antes que uma porta batendo leve para cima novamente. De repente, ele conhece uma senhora chamada Linda que lhe trouxe as chaves do local. Ela pede para ver a carta de que se falou. Quando ele pergunta por que ela quer ver, ela sai com pressa. Tom tenta dormir e sonha com a mesma garota adormecida, só que desta vez em uma floresta. Ele se inclina e a beija na testa e ela acorda. Eles percebem que estão na cabeça um do outro, mas ela diz a ele que ela também está perto no mundo físico e é por isso que ela agora está acordada. Ela diz a ele que seu nome é Rose e ainda está dormindo, esperando o seu beijo. Ela o beija e ele se vira e acorda suando frio. Ele não pode se mover e uma criatura sai do guarda-roupa e fica em cima dele. Ele acorda novamente e é de manhã. Naquele dia, ele tem a casa inspecionada e é informado de que há muito trabalho a fazer. Tom pergunta se sentiu alguma vibração estranha enquanto estava lá. O agrimensor diz a ele que muitas pessoas desapareceram ao longo dos anos e a casa foi revistada, mas não encontraram ninguém. Dedos sempre apontados para a casa e ele acredita que isso afetará o preço de venda. Ele continua dizendo a Tom que há mais no porão do que é visível. Tom desce para investigar. Ele consegue acender as luzes e encontra um santuário com algum tipo de agulha grande. Mais tarde, Tom vai ao cartório do condado e pergunta sobre a propriedade. Ele desenterra um arquivo e lê uma nota que o perturba. De repente ele sente uma dor no peito e cai no chão tendo uma visão. Naquela noite, ele vai visitar Linda e diz a ela que descobriu que a casa está em sua família desde antes de manter registros. O primeiro nome na escritura é Jacob Kaiser em 1876. Ele pergunta se ela tem mais alguma informação a acrescentar. Linda parece surpresa, mas ele diz a ela que a caligrafia no bilhete combina com a dela. Ela diz a ele que seu irmão morreu naquela casa, 53 pessoas morreram lá nos últimos 125 anos. Ela acha que a casa está assombrada e diz a ele que pretende descobrir o que aconteceu, e se ele estiver conectado a ela, ele enfrentará as consequências. De repente, Tom sente mais dor e desmaia. Linda pede ajuda e ele é levado a um médico que lhe dá um sedativo. Ele sonha com Rose, que lhe diz que será ele quem a libertará.
Ele tem grande poder e o demônio velado sabe disso. Ela é uma intrusa nos domínios de Tom e força Rose a fugir até que sua maldição seja retirada. A linhagem de Tom despertará Rose e abrirá todas as portas. Ela o instrui a acordar e ele acorda. Ele está de volta aos Jardins Kaiser. Linda está lá e trouxe comida. Eles começam a comer e ela explica o que aconteceu com ele. Ela mostra a ele suas investigações na propriedade e espera que ele possa ajudar a encontrar seu irmão, Luke. Linda explica que a casa foi responsável pela morte de todos os ancestrais de Tom. Tom acha que deve haver uma maneira de quebrar a maldição. Ele vai buscar a carta para ela no porão e mostra o santuário. Tom espeta o dedo na agulha e toca o santuário que se abre para revelar mais algumas salas. Dentro, Tom encontra um diário com a foto de uma roca. Linda abre o livro, e eles veem que a letra da carta do tio Clive combina com a do diário. Eles ouvem um barulho e tentam sair, mas são cercados por criaturas que os seguem até a casa. Eles começam a andar por uma sala cheia de manequins, mas as criaturas estão escondidas entre eles. Eles conseguem escapar da casa com o diário, mas Tom perdeu as chaves do carro. Um carro para e eles entram. Tom conhece Richard, que decidiu esta noite vir e ver a casa sobre a qual Linda estava falando. Richard é um especialista em demônios e os leva para a casa de Linda. Ela mostra a eles fotos que ela tirou na casa dos demônios. Richard explica que eles são djinns e djinns, que são seres criados pelo fogo. Eles podem ser bons ou maus e são capazes de habitar objetos inanimados. Tom acredita que eles estão por trás do que está acontecendo naquela casa. Tom agora tem uma doença que eles acham que vai matá-lo se ele passar algum tempo longe da propriedade. Tom lê o diário e descobre que é Rose a quem ele está ligado, não a propriedade. Ela só acordou em seus sonhos quando ele herdou a propriedade. Ela disse a ele que seu corpo está na propriedade e o único lugar que eles não olharam é mais profundo nos porões. Ela também mencionou o demônio velado e Richard está ciente disso de suas viagens à Jordânia. Ele a reconhece como a fonte da assombração. Tom acredita que acordar Rose quebrará a maldição. O resto do livro precisa ser traduzido e Richard sugere que o ex-namorado de Linda, Daniel, pode ajudar. Ela relutantemente os leva para vê-lo e ele olha para o diário. Ele escaneia o livro para tentar traduzir seu significado. Na manhã seguinte, o agrimensor retorna à propriedade e procura por Tom. Ele encontra um manequim misterioso que se aproxima para examinar. Ele se assusta e corre para um quarto e tropeça debaixo da cama. Lá ele é atacado pelo demônio velado. Tom e Linda compartilham um momento de silêncio em que ela diz a ele que está feliz por ele estar lá com ela. Ele compartilha com ela que sua noiva morreu de câncer há 3 anos e ele usou isso como uma desculpa para ser recluso. Eventualmente, eles começam a se beijar. Tom diz a ela que não entende como Rose se encaixa na imagem, mas sente que tem uma conexão com ela. Linda decide ir dormir no andar de cima. Tom sonha com Rose, mas é acordado por Daniel, que completou uma tradução parcial. O parente distante de Tom tinha conexões com Rose e Satã. Rose foi amaldiçoada por um djinn que a perfurou com uma agulha e a colocou em um sono eterno. Tom diz que parece um conto de fadas. Richard procura um feitiço de proteção. Tom começa a se sentir mal, mas sente que é muito perigoso voltar para casa. De repente, ele se lembra de que o agrimensor está visitando e, portanto, precisa ser levado de volta. No caminho, ele tem uma visão de Rose que lhe diz que o mal do djinn está prosperando. Quando confronta em sua verdadeira forma, sua linhagem não o protegerá mais. Tom entra na casa sozinho e descobre o corpo do agrimensor. Ele leva Richard e Linda para baixo, e eles entram nas salas secretas. Richard trouxe uma arma com ele e os outros se amam. Eles começam a andar pelos túneis e podem ouvir um barulho. Richard grita um cântico e revela um djinn que ele expulsa de volta para o inferno. Eles continuam até chegarem a um quarto de hospital contendo manequins diferentes dos demais. Richard pode sentir sua presença e Linda descobre que um dos manequins é seu irmão, Luke. De repente, Tom é atacado por outro manequim e Luke ganha vida e ataca Richard. Eles são combatidos e Richard diz a eles que Luke morreu há muito tempo, este é apenas um recipiente vazio. Eles resolvem ir buscar o djinn. Daniel ainda está traduzindo o diário e descobre algo que o alarma.
Richard descobre o Jim na câmara final trabalhando em uma roca. Ele acredita que Rose estará dormindo logo depois de um conjunto de portas. Richard diz que ele e Linda vão distrair o Jim enquanto Tom vai acordar Rose. O Jim diz a eles que seus feitiços e armas são inúteis. Ele revela que existem 13 Jim em guarda total antes que ela comece a atacá-los. Tom entra na sala e encontra o corpo de Rose. Ele pressiona algumas alavancas para liberar a gaiola e se inclina para um beijo. Nada acontece, então ele morde o lábio e depois a beija novamente, deixando sangue em seus lábios. Rose se senta e olha ao redor. Ela caminha em direção a Tom e agradece a ele antes de seus olhos ficarem pretos e diz a ele que agora a profecia será cumprida. Ela diz a ele que ela tem planos para ele. Lá fora, o Jim está falando quando Rose aparece atrás dele e o mata. Tom aparece dizendo a eles que Rose é má. Ela desaparece em uma nuvem de fumaça. Daniel lê que os demônios vivem dentro da linhagem de Tom, usando seus corpos como vasos. Primeiro vêm os pesadelos e depois a doença toma conta e você ouve os espíritos dos condenados. Nunca se deve comunicar com um demônio, pois você nunca sabe se é a verdadeira besta que pode usar a maldição para trazer o fim do mundo. Rose fala com outros demônios e afirma que em breve todos eles despertarão e provocarão o apocalipse. Curta e inscreva-se para assistir mais vídeos como esse, e não se esqueça de ativar as notificações. Isso ajuda muito meu canal. Obrigado por assistir.